Bem, boa noite, irmãos e irmãs. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos à Tua presença e, segundo a Tua palavra, na Tua presença, a plenitude de alegria, a delícias perpetuamente. E agora, Senhor, todos nós nos assentamos aos Teus pés, porque precisamos e queremos ouvir a Tua palavra. Realmente clamamos que Tu abras o nosso entendimento, abra os nossos corações, que seja uma palavra viva, que nos confronte, que traga à luz coisas no nosso coração, nos dê arrependimento, nos restaure, nos renove, para que o Teu nome seja santificado em nossas vidas. É pelos méritos do Senhor Jesus que oramos a Ti. Amém. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes: sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio, para que o apliques sobre os teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, nós temos aqui nessa passagem uma descrição muito triste, porém real, de como a igreja se apresenta nos nossos dias. Nós vemos aí uma série de grupos denominados cristãos que apresentam grandes prédios, que apresentam muitas propriedades, redes de televisão, redes de rádio, e certamente o discurso nos seus corações é: nós somos ricos, nós temos de tudo, olha quanto patrimônio. E até mesmo escondido atrás de uma linguagem cristã, como Deus nos tem abençoado. Mas aos olhos do nosso Deus o parecer é bem diferente. Vocês estão sendo pobres, cegos e nus. Então realmente é muito triste, lamentável, e realmente espero que isso não seja também a descrição dos nossos corações, quando há essa arrogância, quando há essa prepotência, quando há esse sentimento de autossuficiência, quando há essa vida de independência em relação ao nosso Deus. E à medida que nós lemos o texto, e é muito triste quando nós chegamos no verso 20,
é que o Senhor Jesus está lá no meio com eles? Não. O Senhor Jesus está do lado de fora. É muito triste nós percebermos que o Senhor Jesus, ele é expulso do seu próprio meio, ainda que naquele meio fale a respeito do seu nome, mas ele está lá do lado de fora. Então, realmente é uma descrição muito triste e lamentável. E é interessante quando nós vemos esta cena e nós comparamos com o Velho Testamento. Quando nós lemos o livro de Ezequiel, nós vemos que o Senhor deixou o templo. Os irmãos, espero que se lembrem, quando a glória do Senhor deixou o templo, por causa do pecado da nação, o Senhor foi expulso da sua própria morada, por causa dos pecados da nação de Israel. Só que as atividades religiosas continuavam. O serviço sacerdotal, o serviço levítico, continuava sendo desempenhado. Mas simplesmente o nosso Deus estava do lado de fora. Então o Velho Testamento termina com Deus fora do templo. O Novo Testamento termina com Jesus sendo expulso da sua própria igreja. E realmente é uma situação extremamente triste. E isso deve sempre chamar a atenção dos nossos corações. Mas o caminho para a restauração, para que isso não seja realidade nas nossas vidas, nós lemos ali no verso 18. Temos ali então o remédio do nosso Deus para essa situação doentia. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, roupas brancas e colírio, para que aplique sobre os teus olhos. Então nós temos aqui para a restauração, para a presença do Senhor, essa passagem que realmente nos dá abertura para que a situação não seja tão catastrófica. Então o Senhor fala a respeito de comprar. E quando usa esse verbo, nós temos que associar a pagar um preço. É verdade que nós não gostamos muito dessa expressão, mas uma vez que nós somos salvos pela graça do nosso Deus, que Ele começou uma obra da nossa vida, mas nós nos envolvemos tanto com o pecado, e nós pouco a pouco fomos afastando a presença do Senhor dos nossos corações. Agora, para restaurar uma situação adequada diante do Senhor, nós somos aqui chamados a pagar um preço. Compre. E é para comprarmos o quê? Ouro refinado, vestes brancas e colírio para os olhos. Nós sabemos que muitas coisas na palavra de Deus são nos ensinadas através de figuras. É óbvio que ouro, vestes brancas e colírios não está falando literalmente de ouro, roupas brancas e colírio. Então, o que significam esses itens que o nosso Senhor está nos aconselhando a comprarmos, a pagarmos o preço para resgatar? Então, nós sabemos que na palavra de Deus, ouro refinado é uma figura, fala-nos a respeito da natureza santa, a natureza pura do nosso Deus. Então, buscar por ouro refinado, nós podemos muito bem interpretar, buscar a santidade, a semelhança com o nosso Deus. Gostaria apenas de citar algumas passagens, peço apenas que vocês ouçam. Em Hebreus 12:14 nos é dito: vivei em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em 1 Pedro 1,15 nos diz: para que nós sejamos santos em todo o nosso procedimento. Sede santos em todo o vosso procedimento, assim como aquele que vos chamou é santo. Nós temos aqui esse chamado à santidade. Em Efésios 5:1 nos diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Irmãos, imitar a Deus como filhos amados nada mais significa do que buscar a santidade.
Então, numa situação de irregularidade, o nosso Senhor está nos dizendo: compre ouro refinado. Numa linguagem mais acessível, busque a santidade. O segundo item são vestes brancas. Quando nós lemos Apocalipse, verso 19 e 8, apenas ouçam por favor, está dizendo que a noiva do Senhor é vestido de linho fino, de vestes brancas. E o que são essas vestes? Segundo Apocalipse 19, 8. As vestes brancas são os atos de justiça dos santos. Noutras palavras, buscar vestes brancas significa simplesmente a prática de boas obras. Irmãos, nós temos que ficar muito claro nesse sentido. Nós somos salvos pelas boas obras? Sim ou não? Não. Nós somos salvos pela graça. A salvação é um presente que Deus nos dá. E nós somos salvos pela graça por meio da fé. É o Espírito Santo que gera fé nos nossos corações. Mas o capítulo de Efésios, o capítulo 2, não termina no verso 9. Quando nós avançamos no verso 10, o que nós lemos lá? Porque nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão ele nos preparou para que nós andássemos nelas. Em Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus diz bem assim: que resplandeça a vossa luz dentre os homens, para que os homens vejam o quê? As vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Então, irmãos, como é que nós podemos entender o buscar o vestes brancas? Significa o resgate da prática das boas obras. Irmãos, é muito simples. Senhor Jesus, nesse dia que o Senhor está me concedendo, vem através de mim praticar as boas obras que o Senhor preparou para que nós andássemos nelas. Irmãos, esse que é o discurso que os incrédulos veem em nós. São as nossas obras, para depois prestar atenção no nosso discurso, na nossa pregação. E por fim, nós temos colírio para os olhos. E é muito claro que colírio significa a restauração da nossa visão espiritual. Quando nós lemos em Efésios capítulo 1, verso 18, o nosso irmão Paulo ora ali para que nós tenhamos os nossos olhos do coração, o quê? Iluminados. Seja iluminados os olhos do nosso coração. Então, irmãos, nós precisamos de visão espiritual, de olhos e também ouvidos espirituais abertos, para que nós discernamos o coração do nosso Deus e os seus propósitos. Em 2 Pedro, no capítulo 1, nós temos ali uma palavra de advertência extremamente séria. O nosso irmão Pedro, ele começa a citar uma série de itens. Ele fala que uma vez que nós somos participantes da natureza divina, que somos salvos pela graça, aí nós temos a fé, depois vem a virtude, aí o domínio próprio, a piedade e, por fim, o amor. Porque se essas coisas, aí chegamos no verso 9, de 2 Pedro capítulo 1, porque se essas coisas estiverem em vós, vocês não serão o quê? Cegos, vendo aquilo que só está de perto, a ponto de se esquecer dos pecados que foram perdoados. Irmãos, que palavra de repreensão, que se realmente, como cristãos, irmãos, se fala de pecados que foram perdoados, está falando para cristãos. Se como cristãos, nós realmente não seguirmos a santidade, os passos do nosso Deus, que perigo nós corremos, segundo essa passagem? Nós podemos voltar a ficar cegos, ouvindo apenas aquilo que está de perto. Irmãos, que palavra de repreensão muito válida para nós. Então, que realmente o Senhor esteja aí chacoalhando o nosso coração, a luz dele revelando coisas e situações na nossa vida que precisam ser consideradas com seriedade, de tal forma que diante dele nós realmente compremos, com o poder da vida dele em nós, ouro,
a busca da santidade. Vestes brancas, a prática das boas obras. E colírio, visão espiritual. Aí no verso 19, nós temos a parte de Deus. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Irmãos, eu não vou entrar nessa questão, mas eu gostaria de encorajar em casa os irmãos lerem Hebreus capítulo 12, que fala a respeito do castigo, da correção, da disciplina ou da educação de Deus para as nossas vidas. Hebreus capítulo 12 fala do nosso Deus como um coração de pai, como ele realmente castiga, repreende aqueles que ele ama. Irmãos, o nosso Deus não mima os seus filhos. O nosso Deus não mima os seus filhos. É o que nós vemos nessa passagem e também em Hebreus capítulo 12. Então nós temos aqui a parte de Deus, a repreensão e o seu castigo. E depois nós temos a nossa parte. Qual é a nossa parte aí no verso 19? Sermos o quê? Zelosos e arrependidos. Então, irmãos, que o bendito Espírito Santo, que sonda nossas mentes, nossos corações, possa realmente trazer coisas na nossa vida que precisamos de arrependimento. Senhor, essa determinada área da minha vida não está muito bem ajustada ao seu coração. Senhor, me perdoe, me dê forças para abandonar isso que eu estou vivenciando que não te agrada. Coloca-me, Senhor, nos teus caminhos. Irmãos, arrependimento. Arrependimento envolve consciência. Olha, realmente eu estou errado nesse ponto da minha vida. Segundo passo, envolve confissão. Irmãos, dá nome aos bois. Senhor, eu pequei nessa situação. E qual que é o terceiro ponto? Fruto de arrependimento. Nas palavras do nosso Senhor, vá e não peques mais. Pensando na situação de Judas, Judas se conscientizou do seu pecado? Se conscientizou. Ele falou, traí sangue inocente. Ele confessou? Confessou, quando ele disse, traí sangue inocente. Mas por que o arrependimento de Judas não foi perfeito? Porque faltou o quê? Fruto de arrependimento. Se nós contrastarmos com Pedro, Pedro reconheceu o seu pecado, confessou e depois manifestou frutos do seu arrependimento. Aí houve um arrependimento completo. Então que o Senhor nos conceda um coração quebrantado diante dele, que seja rápido em se arrepender. E também zeloso. Mas zeloso para quê? Para comprar ouro, vestes brancas e colírio. Irmãos, que haja isso nas nossas vidas. Arrependimento naqueles pontos em que nós estamos falhando. Irmãos, lembre-se que pecado não é simplesmente coisas erradas que nós fazemos, mas também é o bem que nós deixamos de fazer. Existem pecados em termos de pensamentos, de palavras, de atitudes, que o Senhor realmente sonde o nosso coração e nos dê um coração de arrependimento. E que também isso se reflita a respeito de zelo. Tá? Perdoe-me aqui reforçar sempre esses pontos. A busca pela santidade, a prática das boas obras e o resgate de visão espiritual. Irmão, sempre com o auxílio do Espírito Santo, que sempre está disposto a nos ajudar. Aí nós temos no verso 10 uma solicitação. O Senhor Jesus dizendo, eu estou à porta e bato. Irmãos, isso aqui deve nos chamar a atenção. O Senhor Jesus poderia muito bem arrombar as portas da igreja de Laodiceia. Ele poderia muito bem chegar lá, o que vocês estão fazendo aqui? É a minha igreja. Olha o que vocês estão fazendo. Irmãos, imagina, nós vivendo numa determinada casa, acolhemos um mendigo, damos banho nele, alimentamos, damos novas vestes, um conforto.
Passa um tempinho, ele começa a se achar dono da nossa casa, começa a promover algumas reformas que ele acha interessante. Essa parede eu posso pintar em determinada cor. Esse quadro não está legal, vou tirar daqui. Irmãos, qual seria a nossa situação? Né? Sejamos aqui francos, né? Cara, quem que você pensa que você é? Mas para nossa surpresa, o nosso Senhor Jesus é uma educação assim que nos escandaliza. Ele começa a se afastar. Mas o amor dele continua vivo. Olha, eis que estou à porta e bato. É um convite que ele nos faz. Esse é o coração do nosso Senhor Jesus. Ele sempre espera a nossa voluntariedade. E ele vai conquistando o nosso coração pelo seu amor. Aí nós vemos então o convite, eu estou à porta. Nós temos a recompensa presente, cearemos juntos, vamos ter comunhão. E no verso 21 nós temos a recompensa futura, nós reinaremos juntos. E por fim, no verso 22, o nosso chamamento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, o que o Espírito Santo está nos dizendo para esse momento? A palavra também nos diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, irmãos, essa é a minha primeira parte do partilhar de hoje, firmado nessa carta aos irmãos ali em Laodiceia. Eu gostaria de encerrar com uma oração, simplesmente focando essa questão do arrependimento e do zelo diante do Senhor. Senhor, nós estamos diante de Ti, os Teus olhos são como chama de fogo. Todas as coisas estão nuas e patentes perante os Teus olhos, a quem um dia havemos de prestar contas. Senhor, estamos aqui clamando que Tu sondes o nosso coração, tanto individualmente quanto coletivamente. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau. Senhor, traga à tona, revela-nos, conceda-nos arrependimento. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Teu sangue bendito, precioso, nos purifica de todo o pecado. Que se nós confessarmos a Ti os nossos pecados, Tu és fiel e justo para purificá-los e nos perdoar de toda injustiça. Senhor Jesus, também nós clamamos o Teu fortalecimento para sermos zelosos. Senhor, a quantos paralíticos o Senhor curou e levantou. Senhor, livra-nos da paralisia espiritual. Senhor, venha realmente nos levantar e conceder-nos o Teu zelo, Senhor, para realmente buscarmos a santidade. Vem, Senhor, a cada dia praticar em nós as boas obras que o Senhor preparou para que nós andássemos nelas. E também, Senhor, conceda-nos visão espiritual. Senhor, abra os nossos olhos para que contemplemos a grandeza do nosso chamamento, a viva esperança que há em nós, o poder que atua em nós. Senhor, realmente nós clamamos e nós agradecemos porque Tu nos ouve, nosso bondoso Pai, porque oramos baseados nos méritos de Jesus. Amém. Irmãos, então nessa segunda parte, eu simplesmente gostaria de compartilhar algumas atitudes práticas que nós podemos tomar que abre as portas para o nosso Senhor entrar. Irmãos, tudo bem? Então, nessa segunda parte, tá? Esse é a intenção do meu coração. Algumas atitudes práticas que nós podemos estar participando, sempre com a ajuda e com o alicerce do Espírito Santo, que constitui-se em portas que nós abrimos, para que o Senhor Jesus entre e efetue uma transformação mais profunda em nossas vidas. Então eu, diante do Senhor, considerei 3 atitudes que correspondem a esse abrir de portas, que é a prática da comunhão com os irmãos, a prática da leitura da palavra e a prática da oração. Então são 3 atitudes de abrir portas.
elas não santificam em si mesmas, mas quando nós temos esse zelo diante do Senhor, nós abrimos portas para a nossa transformação. Então, no meu coração para hoje, por causa do nosso tempo, é apenas esse primeiro item, a importância de se reunir. E numa outra ocasião, falaremos a respeito da disciplina espiritual, da leitura da palavra e também a disciplina da oração. Então, primeiro, a prática da comunhão. Vamos ler então, irmãos, alguns textos. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Que nós temos esse encorajamento, né, que a gente realmente incentive no Espírito Santo uns aos outros a prática do amor e das boas obras, né? Olha, vamos costurar as vestes brancas juntos aí. Mas a ênfase é o verso 25. Não abandonemos a prática de nos reunir. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Então, essa daqui é a minha ênfase. Não deixemos a congregação, como diz algumas versões. Não abandonemos a prática de nos reunir. Mateus capítulo 18, verso 20, um texto bem conhecido de todos nós. Mateus 18, verso 20. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Irmãos, é interessante perceber que o nosso Senhor, Ele habita em nós. Ele habita em nós. O Senhor Jesus fala a respeito do ministério do Espírito Santo, que Ele estará convosco e habitará em vós. Só que aqui nós temos um outro privilégio. O Senhor não habitando apenas em nós, mas agora nós temos o Senhor habitando entre nós. Então, qual que é o grande privilégio de nós nos reunirmos? Que o Senhor Jesus tem a abertura de tanto um trabalho interno quanto um trabalho externo. Tá? O Senhor habitando entre nós. Por isso que é importante a prática da reunião. 1 Coríntios capítulo 12. 1 aos Coríntios capítulo 12. Versos 12 e 13. Porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Verso 25. Que não haja divisão no corpo, que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Irmãos, nós temos aqui nessa passagem
uma realidade espiritual que muitas vezes nós não percebemos, que nós somos membros uns dos outros. Quando um irmão nosso está passando uma determinada dificuldade, irmãos, que isso se transforme numa convicção no nosso coração. De alguma forma, aquela dificuldade do nosso irmão vai nos afetar. Nós também sofreremos as consequências daquela dificuldade. Igualmente, se um irmão nosso é honrado, de alguma forma, aquela honra também vai nos atingir. É porque parece-nos que nós vivemos tanto vidas individuais, porque esse é o lema do mundo, não é? Cada um por si. E a gente acaba se contaminando e a gente não percebe essa ligação tão íntima que nós temos. Né? Se o lema do mundo é cada um por si, né? Qual seria então o nosso lema? Um por todos e todos por um. Né? Todos nós dependemos uns dos outros, ainda que nós não percebamos isto. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. Também o Pai, está falando a respeito do Pai, sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés do Filho. O Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos pés do Filho, para que seja cabeça sobre todas as coisas. E o que o Pai fez com a cabeça? E o deu à igreja. A igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Irmãos, esse texto deixa muito claro que o nosso Senhor Jesus é o nosso cabeça. E nós somos membros, nós somos partes desse corpo que a igreja chama de Cristo. Às vezes a gente se depara com algumas expressões um pouco difíceis da gente entender, né? Pelo menos estou aqui dizendo por mim. A plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. É interessante que às vezes a gente não entende exatamente as expressões, mas é válido aquele sentimento. Puxa, eu não entendo, mas é muito lindo, mas é muito bonito. E realmente, irmãos, ainda que nós não entendamos exatamente o que significa isso, o Senhor Jesus enchendo todas as coisas, realmente é algo grandioso de Deus para nós. Eu tentei de uma forma muito simples e limitada pensar numa analogia. Então, os irmãos, por favor, tenham paciência. Imagine uma bolsa que foi virado do avesso. Está vazia esta bolsa, e esse avesso está cheio de imperfeições, de sujeira, coisas imundas. Então eu pensei que essa é a descrição da criação no pecado. Simplesmente são coisas corrompidas e vazio por dentro. É a figura que veio na minha mente a respeito da criação. Coisas sujas e vazias por dentro. Aí quando o nosso Senhor Jesus voltar e Ele estabelecer novos céus e nova terra, Ele vai preencher todas as coisas. É como se Ele, nessa analogia, reformasse completamente toda a bolsa. Novos céus e nova terra, tudo reformado. Esse mundo está no avesso, mas Ele coloca no lugar certo. E aí essa bolsa passa a estar cheia de tesouros, que é a própria vida dele em nós. Perdoe, irmãos, pela limitação da analogia, mas o nosso Senhor Jesus é aquele que dá sentido a todas as coisas. No capítulo 3, no verso 10. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada através de cristãos individuais. É isso?
que a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada através da igreja, aos principados e poderios nas regiões celestiais. Irmãos, existem realidades do nosso Deus que os anjos só conhecem quando olha para nós. O nosso Senhor Jesus decidiu que a sua multiforme sabedoria se manifestasse através do seu corpo, que é a igreja. Irmãos, como é preciosa a igreja aos olhos do nosso Senhor. Então, que ela também seja preciosa nos nossos corações. Indo aqui para a parte final, qual é a importância de se reunir? Lembre-se que a prática da reunião é uma das formas de abrirmos as portas para uma transformação mais efetiva do nosso Senhor. Por que é importante reunir? Primeiro, para o exercício do amor, das ordenanças e dos dons. Por que é importante se reunir? Para o exercício do amor, das ordenanças e dos dons. Irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor, principalmente o Novo Testamento, quantas vezes aparece o mandamento? Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Irmãos, onde nós desempenhamos esse mandamento? No ambiente de igreja. Irmãos, e vale a pena aqui comentar que é muito fácil amar o irmão que está à distância. Fico aqui imaginando uma rodinha entre o Maurício, o Thomas e a Vanessa. Aí o Maurício fala, puxa, aquele irmão Ricardo é uma bênção, né? Está lá em Atibaia, né? Esse é um parecer dele, né? Realmente é maravilhoso. Aí o Thomas, que convive um pouquinho, ele é uma bênção, mas não é tudo isso aí não. Aí a Vanessa é rápida, olha, vocês não sabem que eu passo lá em casa. Né? Irmãos, ainda que a gente fale, né, aqui brincando, mas é uma situação triste, né? Porque o discurso ideal teria que ser o contrário. Né? Os nossos cônjuges realmente testemunharem, puxa, que homem, que mulher de Deus eu convivo. Né? Quem está um pouquinho mais à distância mantém a sua opinião, e quem está mais longe ainda, olha, é irmão abençoado, mas eu não conheço o suficiente. Então, que o Senhor realmente nos leve a uma prática genuína do amor. E isso só é possível no ambiente de igreja. Irmãos isolados não exercitam o amor de uma forma mais plena. Também o exercício das ordenanças. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em relação à ceia, fazei isso em memória de mim. Irmãos, nós temos aqui ordenanças, batismo e ceia. Em que ambiente, então, nós obedecemos essas ordenanças do nosso Senhor? No ambiente de igreja, comungando com os nossos irmãos. E também o exercício dos dons. Quando nós lemos lá em Romanos, capítulo 12, em 1 Coríntios, capítulo 12, nós temos ali uma relação de uma série de dons que o nosso Senhor concede à igreja. E onde é que os dons são exercitados? É eu lá em casa sozinho? Não, são exercitados para a edificação da igreja. Então esse é o primeiro ponto. Por que é importante a prática de se reunir? Para o exercício do amor, das ordenanças e dos dons. Segundo ponto. Qual é a importância de se reunir? Para o nosso crescimento e benção. Vamos ler Efésios capítulo 4, já está aberto aí? Efésios capítulo 4, primeiro verso 7. Mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que isso esteja no nosso coração. A cada um de nós, uma medida de Cristo foi nos concedida. A cada um de nós.
Irmãos, existe alguma coisa de Cristo que eu só vou me beneficiar se eu conviver com você. E existe alguma coisa de Cristo em mim que você só vai se beneficiar se conviver comigo. A medida de Cristo foi concedida a cada um de nós. Vamos agora pular para o verso 13. Até que todos, é importante o todos aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia da invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Todos cheguemos aqui, cresçamos em tudo aquele que é o cabeça, que é Cristo. Irmãos, só há crescimento pleno se nós vivermos em igreja. Cristãos solitários têm crescimento limitado. É verdade que quando se compara com o incrédulo, o fato de ser um cristão já é muita coisa. Só que quando se tem vidas solitárias, o seu crescimento será limitado. Porque o crescimento pleno só ocorre quando nós vivemos em igreja. É isso que a palavra está nos ensinando. Um salmo bem conhecido, 133. Salmo 133. Como é bom e agradável, adequado, necessário que os irmãos vivam em união. E aí, como isso é comparado? É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce sobre as golas das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, como é bom, como é agradável, como é necessário, como é imperativo que os irmãos vivam em união. Esse é o mandamento da palavra do Senhor. E aqui faz uma comparação extraordinária. Porque após a ascensão do nosso Senhor Jesus, houve uma cerimônia nos céus, que nós não vimos. Mas eu tenho comigo que um dia o Senhor vai nos mostrar como foi esse ato. Quando o nosso Senhor Jesus assentou-se como homem vitorioso no seu trono, o que o Pai derramou sobre ele? Ele derramou a plenitude do Espírito, como homem perfeito, como aquele que conquistou a verdadeira humanidade. Ele como nosso sumo sacerdote nos céus. Não fala a respeito de Arão, o nosso Senhor Jesus é o sumo sacerdote. Sobre ele é derramado a porção plena do Espírito Santo. E o que ele faz com essa porção? Ele derrama no seu corpo. Nesse momento, nós tínhamos aqui na terra o dia de Pentecostes, quando o nosso Senhor Jesus toma aquela unção e derrama sobre o seu corpo. Mas, irmãos, para isso fala de união. Os irmãos vivendo juntos. Lembra daqueles 120 que estavam perseverando durante aqueles 10 dias? Eles tiveram ali aquele privilégio do derramar do Espírito Santo, que depois foi estendido a outras pessoas. Fala a respeito do orvalho do Hermon, porque a terra de Israel, em geral, é uma terra muito seca. Existem lugares de sequidão. Isso fala a respeito da vida das pessoas sem relacionamento com o Senhor. São vidas secas. Irmãos, quando ocorre as noitadas, os carnavais, isso é um desespero que há no coração do ser humano. Eu quero ser feliz. Aí coloca as máscaras, se pinta, aquele sorriso artificial, mas na hora que coloca a cabeça no travesseiro, quando não tomam remédios
para não encarar a realidade. O que há por trás de tudo aquilo? Sequidão. Essa é a descrição da pessoa sem Jesus. São vidas secas. E aqui fala a respeito do orvalho do Hermon, que é o suprimento de vida do nosso Deus, que vem sobre nós. É uma figura do Espírito Santo, que nos refresca, que nos dá vida, que vem realmente nos renovar. E aí o que nós temos na parte final? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, quando nós lemos Efésios capítulo 1, nos é dito, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. E a gente pode muito bem, aqui no nosso viver diário, Senhor, venha materializar na minha vida as bênçãos que eu tenho em Ti. A gente pode realmente solicitar, Senhor, venha realmente derramar as suas bênçãos. Mas veja a diferença. Quando nós estamos vivendo em união, a gente nem precisa solicitar. Pelo fato de nós estarmos obedecendo algo que é tão precioso no coração do nosso Senhor, o que Ele faz? Ele ordena a bênção. Os irmãos notem a diferença? Podemos sim solicitar, mas numa vida de comunhão, Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Então, por que é importante nos reunir? Para o nosso crescimento e para a nossa bênção. Cristãos solitários, ainda que se restrinja à sua família natural, têm crescimento e bênçãos limitados. Porque é algo que nós vemos por aí, alguns irmãos nossos preciosos nasceram de novo. Eu não vou me congregar, vou ficar aqui em casa, com os meus filhos, tudo. Aí existe um crescimento limitado, porque se mistura o amor de Deus com os afetos humanos. Então, há um crescimento, mas é muito limitado. Tá? O Senhor nos chama para um viver mais amplo em igreja. Qual é a importância de se reunir? Terceiro ponto. Para a implantação da vontade de Deus aqui na terra. Abramos em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, verso 19. E eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. É verdade, irmãos, que no contexto imediato fala a respeito de Pedro, e nós entendemos que ele usou essas chaves no dia de Pentecostes, naquele ato do derramamento do Espírito Santo. Mas quando nós pegamos esse verso e comparamos com Mateus capítulo 18, que ele é citado literalmente, ali no contexto fala a respeito da igreja. As chaves do reino foram dadas à igreja. Apenas para confirmar isso, em Apocalipse capítulo 3, quando nós lemos a carta à igreja de Filadélfia, nós temos ali citado as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e que ninguém abre. Então nós temos textos que falam de chaves que são dadas à igreja. Irmãos, a vontade do Senhor é realizada com maior plenitude aqui na terra, através do ministério da igreja. Quando usa essas chaves do reino, quando a igreja junta, ora, Pai nosso que estais nos céus. Irmãos, não é Pai nosso? Então quem está orando é uma pessoa só? Não, é toda a igreja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Agora, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. Irmãos, quem é que está atuando aqui como embaixador do reino dos céus? Agora é uma expressão mais bíblica, em 2 Coríntios 5:20, diz que nós somos embaixadores de Deus,
Quem que atua como embaixada nos céus aqui na terra? É a igreja. Então, por que é importante nós nos reunirmos? Para nós funcionarmos como embaixadores do reino dos céus. E um quarto e último ponto que veio ao meu coração: qual a importância de se reunir? Para a nossa proteção e segurança. Aí mesmo no capítulo 16 de Mateus, veja o verso 18. Digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora é a minha ênfase. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmãos, então por que é importante nós estarmos juntos? Para a nossa proteção, para a nossa segurança. Quando nós, como ovelhas, estamos caminhando juntos no rebanho, com a presença do nosso sumo pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos proteção. Quando vem o lobo, né, uma figura do nosso inimigo, atacar o rebanho, o pastor está ali, junto com o rebanho. Mas o que acontece quando uma ovelha está sozinha? Ela fica mais suscetível ao ataque do inimigo. Então, nesse contexto, irmãos, eu penso que vale muito bem aquela analogia da brasa fora do braseiro. Né? Eu acho que é conhecida de todos nós, né? Nós somos comparados como brasa no braseiro. É só afastar do braseiro que, mais cedo ou mais tarde, né, aquela fé viva ela vai se apagando. Lembra das palavras de 2 Pedro 1,9, a ponto de ficar cego, ouvindo só aquilo que está de perto, esquecendo da purificação dos pecados. Então, brasa fora do braseiro, ovelhinha longe do rebanho, é pedir para ser apanhado pelo lobo. E também uma figura que eu acho interessante é aquela historinha do porco-espinho. Os irmãos conhecem? Que quando, é apenas uma historinha inventada no século XIX, quando houve lá uma era glacial, então os porcos-espinhos descobriram, né, intuitivamente, uma forma muito eficaz de não morrerem congelados. É ficarem próximos. Porque quando eles se aproximam, a troca de calor, me perdoe, aqui a gente começa a pensar como professor, né? A troca de calor, me perdoe. Mas ocorre ali uma aproximação, começa a ocorrer ali aquele aquecimento entre os porquinhos e eles vão se protegendo. Mas é óbvio, qual que é o problema? À medida que eles se protegem, fica o quê? Espetando um ao outro. Mas é melhor se espetar uns aos outros do que morrer congelado. Então, irmãos, é uma figura, né, uma historinha, óbvio, né, mas eu penso que, né, nós temos aí algo a aprender com os porcos-espinhos. Irmãos, então, para encerrar, eu gostaria de apenas ler aqui 2 parágrafos. Devemos entender que a vivência como igreja envolve relacionamentos. Estes não devem restringirem-se a encontros dominicais. Devemos nos empenhar em estar juntos sempre que possível. E isto implica alguns desafios, como reorganizar o nosso tempo, né? Isso implica a gente reorganizar a nossa agenda, bem como descobrir algumas coisas em nossos irmãos e em nós mesmos que nos ferem. 2 desafios: reorganizar o nosso tempo e descobrir coisas nos nossos irmãos e em nós mesmos que nos ferem. Sendo realista, é difícil, mas vale a pena. Sendo realista, vida de igreja é difícil, mas vale a pena.
Existe uma série de problemas que só passamos a ter porque ousamos a viver como igreja. É por isso que algumas pessoas, por precaução, preferem isolar-se. Contudo, bem maiores são as recompensas e os privilégios que só passamos a desfrutar porque ousamos a viver como igreja. Está claro, irmãos? Que o nosso Senhor continue a nos guiar e ajudar neste caminho. Lembremos que, quando nos reunimos em nome do Senhor, debaixo do seu encabeçamento, senhorio e autoridade, Ele garante a sua presença. Nós lemos, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, para dentro do meu nome, debaixo do meu encabeçamento, eu estarei presente. E aí citando o Salmo 16, 11, e na sua presença há plenitude de alegria. Na sua presença há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Na presença do Senhor, em comunhão com nossos irmãos, os nossos pés são lavados, a nossa alma é restaurada, nós somos renovados, vivificados e fortalecidos. Assim o seu nome é santificado, pois ali Ele está ordenando a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Então vamos orar. Senhor, colocamos diante de Ti esta palavra anunciada. O Senhor sabe muito bem as barreiras, as dificuldades que nós temos vivido nesta área, nossa falta de compromisso, nossa falta de visão, da importância e lugar que tem a Tua igreja ao seu coração. Senhor, venha nos renovar nesse sentido, Senhor, e venha realmente colocar em nós esse coração diligente de cuidado mútuo uns aos outros. Senhor, que cada ajuntamento nosso seja marcado pela Tua presença, pelo Teu encabeçamento, pela Tua direção. Que haja, Senhor, essa plenitude de alegria, que possamos, Senhor, realmente desfrutar da Tua presença. Porque, como diz a Tua palavra, é sob essa circunstância que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então nos ajude, Senhor, a mantermos essa diligência, a prática da reunião, de estar com os nossos irmãos, de cuidar deles e também ter o coração aberto, reconhecendo que nós também precisamos ser cuidados. Senhor, que a Tua vida se manifeste em nós de tal maneira que os nossos irmãos realmente sejam abençoados através das nossas vidas. E nós também estamos abertos, Senhor, para receber as bênçãos que Tu tens para nos dar, mas o Senhor decidiu dá-las somente através da vida dos nossos irmãos. Que haja em nós essa abertura, que realmente nós batalhemos pela nossa unidade, que nós realmente venhamos a manter a unidade do Espírito, certos que o Senhor mesmo há de nos conduzir à unidade da fé. Pai, nós pedimos que o Senhor leve essa oração mais a sério do que nós estamos levando, e que o Senhor faça infinitamente mais do que nós estamos pedindo ou pensando. E é pelos méritos do Senhor Jesus que oramos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e que realmente sejamos aí diligentes na prática de se reunir, estarmos juntos, espetando, mas não morrendo de frio.